Olá, bem-vindo a mais um PropTech Talks da eBrain e hoje nós vamos falar com o Paulo. O Paulo é da Ambar, uma das empresas de tecnologia que mais crescem hoje no Brasil, e eu queria primeiro então que você começasse se apresentando, Paulo, para nós. Bom, obrigado, Fábio, pelo convite. Eu sou o diretor de novos negócios da Conas, sou engenheiro civil. A Conas hoje ela é uma das empresas, unidades de negócio do grupo Ambar. A gente foi adquirido pela Ambar no ano passado, então desde então a gente faz parte agora da Ambar, que começou em 2013 e agora está junto com o grupo inteiro aí. Então eu queria primeiro entender um pouquinho o que a Conas faz. A marca Conas vai continuar existindo como um produto da Ambar? Sim, legal. A Conas ela segue como uma unidade de negócio independente, mas também ela vai estar integrada com um novo sistema que a Ambar vai trazer para o mercado no final do mês de outubro, quando a gente vai ter um evento em São Paulo. E a Conas vai ser um módulo como se fosse desse novo sistema. Mas ela segue atuando de uma maneira independente por ser a unidade de negócio que foi adquirida pela Ambar com maior independência, maior número de clientes. Então a gente vai seguir trabalhando no mercado aí normalmente, inclusive expandindo esse ano. A gente planeja crescer o dobro, como foi ano passado. Então, antes da gente entrar um pouquinho mais detalhado na Conas, que vai ser o foco da nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho o que a Ambar faz. Legal. A Ambar ela começou em 2013, lá em São Paulo. O Bruno e o Ian, os fundadores, eles eram muito incomodados com os desperdícios que tinham na construção, que a gente sabe muito bem, né? Seja de material, de mão de obra, a falta de organização que tinha dentro de um canteiro de obras. Como o Bruno ele veio da indústria automobilística, onde tudo é muito mais regrado, muito mais As perdas têm que ser bem pequenininhas, né? Exatamente, 1%, 0,5%, na construção passa de 10%, né? Então ele ficava muito incomodado com isso e ele quis revolucionar essa parte do canteiro de obras. Então a Ambar começou em 2013 querendo solucionar isso, industrializar o canteiro mesmo, e foi onde eles lançaram os kits de instalações no mercado. Então, basicamente, eles recebem os projetos de instalações de uma construtora, muito focado no Minha Casa Minha Vida, fazem um estudo até de melhor caminho desses projetos e montam os kits dentro de uma fábrica lá em São Carlos hoje. Tem uma unidade em Joinville também, mas começou somente em São Carlos, e entregam na obra os kits prontos. Então, você vai ter todo o material de instalações de um cômodo, de um banheiro, de uma cozinha, já pronto, identificado na obra para evitar totalmente o desperdício e aumentar muito a produtividade consequentemente. E ainda aproveitando esse tema um pouquinho, qual é a distância, já que é um processo fabril? E a gente sabe daí que o custo logístico pesa muito também, né? Porque afinal são materiais pesados em geral e a questão logística acaba impactando. Você falou que abriram uma fábrica em Joinville. Qual é a distância em geral em que é competitivo? Olha, depende muito. Assim, hoje a maior parcela dos nossos clientes eles estão no sul e sudeste, então acaba não sendo um desafio tão grande assim. Principalmente a fábrica de Joinville ajudou bastante nesse sentido. A gente já entregou material no Acre também, então acho que de Brasil a gente já deu um check em praticamente todas as regiões. Nordeste também temos alguns clientes, mas hoje acaba sendo mais a região sul e sudeste, muito também pelo mercado estar mais aquecido nessas regiões, mas não tem desafio logístico para a gente entregar em outros locais do Brasil também. Bom, e a Ambar então ela tinha surgido como uma empresa que tinha o objetivo de industrializar o processo de construção, que ainda é muito manual, com muitas perdas. E onde a Conas se encaixa nisso? Legal. A gente brinca que a Ambar ela é focada no hardware, né? E a Conas é do software ali. Então ela era muito focada no material físico mesmo. E desde o ano passado eles vieram com uma visão de querer atuar mais no setor digital. Então a Conas foi uma das 3 empresas que eles adquiriram no ano passado. Teve o projeto ABIM também do Rio Grande do Sul e a Controller de Minas Gerais. Para aumentar realmente o portfólio na verdade, criar e aí, consequentemente, aumentar também com essas 3 empresas o portfólio de soluções digitais deles, onde agora é o foco desse ano. Bom, e quando você é um dos sócios fundadores da Conas, correto? Cheguei logo depois ali, né? Chegou logo depois. Eu brinco que eu sou praticamente sócio nesse fundador ali, mas cheguei um pouquinho depois. Cheguei tinha 1 ano e pouquinho ali a Conas já. E por que a Conas surgiu? Qual era a dor que a Conas pensou, existe oportunidade de resolver esse problema? Que a dor era essa? Por que surgiu? Legal. A Conas ela surgiu para resolver os problemas no setor de compras de uma construtora. A gente sabe que é o setor que mais transaciona dinheiro na construtora e ele usualmente é muito bagunçado. Então a gente vê que tem muitos vícios nas compras, sempre com parceiro, pouco acesso ao mercado, uma falta de padronização na comunicação também. Então a gente vê o engenheiro pedindo um insumo, aí o comprador chama aquele mesmo insumo de outra maneira e o fornecedor
um chama de outra maneira, o fornecedor 2 chama de outra. Então a gente brinca que um pede banana e chega a cotação de laranja, mamão, uva, tudo que é fruta, mas nenhuma fruta que a gente quer. E no final, na obra, chega o repolho. Exatamente. Então a gente veio para atuar justamente nesse setor, trazer mais transparência para as construtoras. Então você sempre vai trabalhar com seus parceiros que hoje você já cota, uma construtora, mas a gente vai também ampliar essa gama de fornecedores. Então, ao invés de cotar com 2, 3 que ela conhece, a gente traz outros 3, 4, 5, às vezes 10 fornecedores, dependendo do setor, tem uma competitividade maior, e tudo de uma maneira muito transparente para a construtora. Então, Como é que ela resolveu isso? Como é que então que ela resolveu? Porque estou vendo que aí tem duas questões. Uma delas é a limitação do número de fornecedores, por qualquer motivo que seja, às vezes da preguiça ou da pressa, cota com aquele que você sempre cotou. E no outro, a padronização do que se está sendo cotado. Como é que resolveu cada um desses dois problemas? Legal. O acesso a fornecedores, então, a gente trabalha através da prospecção de fornecedores. Então, toda construtora que se cadastra lá, ela pode importar a sua base, mas ela automaticamente vai ter acesso a todos os fornecedores que a Conas já foi atrás, prospectou através do Big Data ou através de uma prospecção ativa, de a gente até o fornecedor ou ele vir até nós. Então, eles fazem o cadastro justamente buscando um novo canal de vendas online para acessar uma carteira grande de construtores. Inclusive, se é por acaso vocês estão entrando, uma nova construtora passou a usar o Conas e ela tinha lá 30 fornecedores que não estavam na plataforma da Conas, acaba também havendo uma comunicação desses fornecedores dela, acabam sendo importados também para o sistema? Com certeza, sim. Como a gente não cobra absolutamente nada dos fornecedores, a gente quer que esse ecossistema, digamos, de fornecedores fique cada vez maior. É interessante para o fornecedor poder acessar novos clientes e para a construtora também acessar novos fornecedores. Então, até uma visão que a gente costuma quebrar bastante, que acaba tendo no mercado, de os meus fornecedores e os fornecedores da Conas. A gente diz, não existe isso, todos os fornecedores são seus. Eles estão ali disponíveis e os seus vão virar fornecedores cadastrados na Conas também, mas eles não deixam de ser seus fornecedores, digamos assim. A parte daí de comunicação entre todas as partes do processo, a gente resolveu com um catálogo de produtos e insumos da construção que a própria Conas criou. Então, quem pode alterar esse cadastro somos somente nós. E a gente fez ele muito pensando na experiência de compra da melhor maneira possível para os dois lados. Então, se a gente fala com o construtor, ele reclama que o fornecedor manda só o preço e a marca do insumo. Daí ele não tem detalhes técnicos, tem que ficar ligando para cada fornecedor pegar mais detalhes. E se a gente fala com o fornecedor, ele reclama, o consultor não sabe pedir, ele me manda um item mal especificado e tudo mais. Então a gente criou um catálogo onde ele tem o nome técnico do insumo. Esse nome técnico tem sinônimos também. Então, por exemplo, cabo de cobre flexível seria o nome mais correto. Mas se o cara procurar, por exemplo, fio comum, fio de cobre, ele vai encontrar atrelado aquele mesmo cabo de cobre flexível. Dentro desse insumo, ele já tem os campos pré-prontos, então todas as unidades possíveis que ele pode pedir, todas as bitolas do cabo, todas as cores e todos os outros campos que são obrigatórios ele preencher para o fornecedor entender exatamente qual insumo ele quer. Em contrapartida, quando o fornecedor recebe essa cotação, ele também tem informações mínimas que ele precisa preencher. Então ele não pode muitas vezes só mandar a marca e o preço. Claro que se for um insumo mais simples, cimento, não tem segredo, né? Vai ser isso aí. Mas alguns insumos mais técnicos, ele vai precisar dar um detalhamento maior, preenchendo quesitos obrigatórios para que todos os fornecedores respondam exatamente a mesma coisa. Ou seja, a ideia central é uma padronização de linguagem. E que tipo de tecnologia vocês usaram? Porque eu imagino que existam milhares de itens diferentes de especificações. Porque mesmo quando a gente fala sobre fio, pode existir diferentes tipos de material, de bitola, de comprimento, etc., né? Como é que foi feito esse processo desse catálogo? Legal. Foi bastante trabalhoso, isso eu posso garantir. Então ele não está pronto ainda, digamos assim, porque ele nunca vai estar. Nunca vai estar completamente, né? Então assim, a gente teve uma curva muito grande de aprendizado ali. Desde o começo da Conas, a gente trouxe já um comprador experiente no mercado, na qual a gente ia padronizando esses insumos com ele, ia pegando feedbacks dos fornecedores que respondiam, dos construtores que cotavam ali por dentro, para ir melhorando. Então, muitas vezes a gente foi dizendo, esse campo é obrigatório, esse não é, esse é opcional, o cara pode dar esse detalhe ou não, esse aqui tem que adicionar essa especificação. Então, a gente até hoje vai pegando esses feedbacks e melhorando o banco. Mas foi um processo interativo, no começo teve muito cadastro, hoje em dia acaba sendo um pouco menos. Então, hoje acho que na média 2 a 3 insumos por semana a gente acaba criando ou ajustando. Então ele nunca vai acabar, na verdade. Eu estava vendo esses tempos um documentário sobre a criação do dicionário de Oxford. Eles levaram 40 anos para fazer o dicionário etimológico, que era para ver a origem de cada palavra da língua inglesa, né? E a partir de então ele vai aumentando todas as semanas que vão surgindo novas palavras e novos materiais vão sendo surgidos o tempo inteiro, né? Sim, porque essa tecnologia, aqui nós estamos numa feira que justamente
promove a tecnologia na construção, existem novos insumos, novos softwares que eventualmente alguém pode estar desenvolvendo e a tua lista não vai ter fim nunca. Nunca. Né? Mas ela foi feita usando tecnologia para ir buscar esses termos ou teve muita mão na obra mesmo ali, junto com esses compradores que vocês contrataram para criar esse catálogo? Legal. Acho que teve um pouco de cada, mas mais mão de obra, principalmente. Mão de obra. Envolveu muito conhecimento técnico, principalmente. Então, a Conas, todos os fundadores e todas as pessoas praticamente que trabalham lá, tirando o time de desenvolvimento, são engenheiros civis ou técnicos em edificações. Então, todo mundo lá tem muito conhecimento técnico. E a gente sempre foi muito aberto a ouvir o mercado. O que os fornecedores querem para melhorar a experiência deles e o que os construtores querem. E aí, claro, a tecnologia entra de como a gente organiza esse banco de informações, né? Então, existem, por exemplo, listas como a Sinap, que tem o item já totalmente especificado. A gente vai de uma maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, você vai buscar um item no RP, por exemplo, como ele está cadastrado numa consultora, vai ser saco de cimento, 50 quilos, marca X. Lá na Conas, não. Você vai ter o item cimento, você vai ter a unidade, você vai ter as unidades disponíveis para ele preencher e as especificações em campos distintos. Então, o mesmo insumo, assim, digamos, cimento, você consegue criar várias combinações diferentes. Então, é assim que a gente consegue dar essa maleabilidade para que ele consiga sempre estar sendo atualizado. E vocês funcionam como um software que é instalado lá na empresa, ou ele é online, ele é web, ou a pessoa precisa instalar? É uma licença que vai para o sistema do comprador? Como é que funciona a operação efetiva? Legal. Funciona na nuvem mesmo, então é muito prático. Você, por exemplo, uma pessoa virou cliente da Conas, a gente vai liberar os logins para ela, pode acessar de qualquer computador, de qualquer celular. Então isso é uma vantagem muito grande também, porque na obra dificilmente, principalmente obras pequenas, você vai ter um computador lá com internet. Então com o smartphone, que hoje em dia acho que todo mundo tem, o engenheiro ou alguém que esteja na obra responsável pela parte de suprimentos, ele consegue acessar o sistema. A gente fez ele pensando já numa experiência legal para o mobile também, faz uma lista de insumos e pode notificar a pessoa lá dentro do escritório no computador que vai utilizar com a mesma experiência que essa pessoa na obra e disparar essas cotações para os E a empresa paga uma mensalidade para vocês por o número de usuários utilizando isso? Ela é uma licença por planos. A gente hoje tem algumas limitações nos planos por usuários, mas a gente não cobra especificamente por usuário. A gente preza muito que as construtoras tenham a melhor experiência possível ali dentro de compras. Então a gente não gosta de travar muito no sentido de você tem um usuário, mas tem 3 pessoas envolvidas em compras. Aí, vai ter que todo mundo acessar o mesmo usuário, tem que mandar um WhatsApp para sair, então a gente não gosta de proporcionar essa experiência. Então a gente sempre tenta atrelar ao plano que a gente está focando no porte da construtora e, consequentemente, o número de usuários que ela vai precisar. O que diferencia os planos, então? Funcionalidades, principalmente, e volume de canteiros em paralelo que uma construtora toca. Qual que é o plano mais básico e o premium? No seu nome que vocês dão, né? O mais básico são para construtoras com um canteiro de obras, que seria o mais simples possível. A gente até estuda hoje tentar fazer alguma coisa menor, estamos fazendo alguns experimentos para construtoras muito pequenas, então casas geminadas, casas particulares, mas hoje a gente foca em predial, que é para quem toca uma obra por vez. E o plano mais top, digamos assim, o Enterprise, que a gente chama, é para construtoras acima de 10 canteiros de obra, que acabou não sendo muito nosso foco por muitos anos, mas hoje a gente já tem mais de 5 construtoras nesse perfil, então a gente já está desenvolvendo funcionalidades específicas para esse perfil de construtora. Tem algum tipo de estimativa de economia gerada através da utilização do software da Conas? Legal, tem sim. Varia muito, claro, de construtora para construtora. A gente tem case, por exemplo, de Chapecó, de uma construtora que constrói Minha Casa Minha Vida, eles têm 20 canteiros em simultâneo. Em 3 meses eles conseguiram economizar R$500 mil. Então foi o resto da vida pagando. Exatamente, ele falou, já pagou para até fechar as portas quase aqui de construtora. Mas a gente estima sempre que vai ficar na faixa de 5% de um empreendimento. Mas vai depender muito da construtora. O que a gente consegue entregar é reduzir o tempo do comprador ou de quem faz compras em 50% e dobrar o número de fornecedores na qual a construtora se relaciona, pelo menos, né? Ou seja, cruzando esses dois, você vai ter mais tempo para negociar e planejar as compras e você vai ter mais opções de compras. Então isso, para algumas consultoras, tem um impacto muito maior, para outras tem um impacto mais moderado. Queria que você, se tiver algum caso que você possa contar, do que vocês tinham imaginado fazer que não deu certo e vocês tiveram que mudar. Legal. No começo da Conas, a gente atendia absolutamente todo mundo que estava construindo. Então, desde o cara construindo a loja dele, a casa dele, a gente ia atrás. Hoje a gente viu que é um perfil difícil de a gente atender porque
Bom, por vários motivos. Ele vai, por exemplo, ficar restrito a fornecedores locais, porque são compras pequenas. Vai ser difícil você dar um planejamento, vai ser muito dependente do pedreiro, não vai ter uma equipe para usar o sistema mesmo. E também a gente fez alguns outros testes de, por exemplo, focar em você ter só poucos fornecedores, mas com preço ali na hora ao vivo, e a gente viu que isso era muito focado num administrador de obras. As consultoras, elas querem agilidade, com certeza, isso não muda, mas elas querem uma gama boa de preços para elas tomarem a decisão. Então foram algumas pivotadas que a gente deu aí no meio do caminho, mas principalmente no público-alvo. Eu consigo perceber que a Ambar queria se juntar com vocês e que eles tinham lá um foco em redução de desperdício físico e agora eles estão juntando um foco de desperdício de compra, Sim. Aumentando, portanto, a redução de despesa ainda mais do usuário final, é isso? Exatamente. Então a gente vê que quem utiliza as soluções da Ambar consegue ter uma margem de lucro muito menor, porque você vai gastar menos e você vai ter lá na obra, quando o material chegar, você vai ter menos desperdício também, ou seja, menos gastos lá na obra. E a gente até agora está focando em trazer um sistema para o mercado totalmente disruptivo, novo, não tem absolutamente nada parecido, que vai pegar desde a parte de projeto até a compra, passando pela compra e passando na parte de montagem, a gente diz, né, do canteiro de obras. Então, esse é o novo objetivo da Conas? Da Ambar, como um todo. Isso a Conas vai ser a parte de suprimentos ali no meio. Então até o foco desse novo sistema é tornar a experiência de construção uma experiência incrível. Alguma coisa como o BIM ou envolve também o BIM? Envolve BIM. Começa lá num projeto feito em BIM, na qual a gente tem uma equipe hoje lá em São Carlos que dá toda uma mentoria, seja para os projetistas ou para fazer alguns modelos e conseguir dali então dar o start em todo um processo muito bem controlado, medido e otimizado na construção. E o desafio então para a Conas para esses próximos 12 ou 24 meses, qual é o principal desafio de vocês? Expansão. A gente segue expandindo forte agora para o mercado de São Paulo e agora focando bastante no Rio Grande do Sul. Hoje a gente já tem mais de 150 construtoras em Santa Catarina, Paraná, alguma coisa já em São Paulo que a gente já começou, acho que em torno de 3 meses a atender construtoras lá. E agora é realmente conseguir atender cada vez mais e a gente está com alguns movimentos legais, por exemplo, integrando com o RP agora o Cienge, por exemplo, que é lead de mercado. Então isso permite também a gente atender construtoras que às vezes têm uma gestão já muito controlada e você ter soluções que não se comunicam um pouco dificultoso, a gente consegue se comunicar agora com o Nesse principal caso mercado. da Cienge, vocês acabam, ele já compra no pacote da Cienge e já vai direto ao Conas, onde tem que fazer 2 compras. Ainda não está nesse ponto, a gente está começando realmente a integração, então às vezes a construtora não sente a necessidade de ter a Conas, assim como a gente tem construtoras que utilizam a Conas e não tem RP ou tem um outro RP no mercado. Então a gente consegue se comunicar de maneiras separadas, mas se estiverem juntos, melhor ainda, o resultado fica mais produtivo. Vai ser uma parceria exclusiva com a Cienge ou vocês também farão um processo similar para outros sistemas de RP? Olha, integrar com RP é bastante difícil. Então, por enquanto, a gente está muito satisfeito com a experiência com eles. Mas vamos ver como é que o mercado se comporta aí. Legal. Então, o principal ganho da Conas, do cliente construtor utilizando a Conas, é uma agilidade e uma redução de custo. Exatamente. Correto? E gestão e transparência também no processo de compras. Então a gente sabe que tem muita reclamação. Diminuindo o vício no processo de compra. Exatamente. Então a gente sabe que tem muita reclamação de donos de consultora falando que o comprador dele tem alguns vícios, seja por falta de tempo, que a gente entende também o lado do comprador, ou por questão de comodidade. A gente vai trazer novas opções para ele e o responsável consegue auditar, digamos, o processo para ver com quem ele está comprando e por quê. Legal. Paulo, agradeço muito a tua participação aqui no eBrain PropTech Talks, né? Todo mundo que queira saber mais, veja aqui o link da Conas aqui embaixo, entre em contato, é uma boa forma de conseguir uma ótima agilidade, redução de custo e aumento de transparência, que é algo que acho que o Brasil está buscando bastante também, Bastante, né? especialmente em tempos que o mercado não está de vento e popa, é muito importante a gente controlar muito bem os custos. Obrigado Legal. pela oportunidade também. Obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, distribuam para todo mundo que precisa reduzir o custo aí, tá bom? Curta as nossas redes sociais. Um abraço.